Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais um dia de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 4, intitulado por Kardec Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é uma conversa em que Jesus, esta na verdade foi uma frase dita por Jesus durante um diálogo em que o mestre teve com o doutor da lei, o Nicodemos. E estamos abordando, estamos falando, comentando o tema em que Kardec trabalha a reencarnação considerando os aspectos familiares, o impacto que a reencarnação causa frente aos laços de família, onde Kardec coloca como título do tema os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Que aqui tudo indica, era-se, na época de Kardec, e talvez até mesmo nos dias atuais, uma forma em que algumas pessoas, alguns detratores do Espiritismo colocavam a reencarnação com uma maneira de rompimento de tais laços. E o que Kardec trabalha de uma maneira, como sempre, muito objetiva, muito lúcida e clara, mostrando que seria ao contrário. Nos dois últimos vídeos falamos dos itens 18 e 19, em que Kardec coloca as simpatias sinceras que nutrimos enquanto espíritos por alguns indivíduos, colocam esses indivíduos na categoria das nossas famílias espirituais, que muitas vezes não nos é muito difícil de reconhecer enquanto estamos encarnados. São aquelas pessoas, aqueles indivíduos que nutrimos verdadeiros sentimentos. Mas da mesma maneira, pelo fenômeno da reencarnação, conseguimos explicar aquele relacionamento um pouco conturbado, um tanto quanto difícil, com outros indivíduos da nossa mesma parentela e que de certa forma temos uma aversão a eles. E Kardec, hoje nós falaremos do item 20, que é também uma situação muito interessante, muito curiosa, que pode causar algumas dúvidas. Aquele tempo Kardec deixa claro que era uma das dúvidas e talvez até mesmo hoje acerca da reencarnação. Uma dúvida muito interessante, da qual se temos diversas existências e a cada existência temos um pai, uma mãe, muitas vezes irmãos, filhos. Então, quando desencarnarmos, encontraremos no plano espiritual um número de pais e de mães proporcional à quantidade de existência da qual tivemos? Interessante, porque a reflexão que o codificador nos coloca, mesmo se assim fosse, quando um pai tem diversos filhos, o pai ama mais um em relação aos outros? Será que o pai, tendo 10 filhos, tem a capacidade de amar apenas um? Imaginemos se realmente tivéssemos, no plano espiritual, a figura doce da nossa mãe, 10 indivíduos diferentes que nutriríamos este mesmo amor, esse mesmo vínculo de confiança. Bom, mesmo se assim fosse, como Kardec diz, poderia os egoístas, porque poderíamos colocar na condição de egoísmo, querer delimitar o amor somente a alguns indivíduos, os egoístas, se assim pensassem, ainda estariam cometendo um erro grave, porque não se dá dessa forma. Nós, nascendo e renascendo no mesmo núcleo familiar, vamos trocando, invertendo as posições. Aqueles que um dia, em uma existência, foram os meus pais, talvez nessa existência,
podem vir como filhos, como irmãos, o que mostra muitas vezes a maneira como nos relacionamos de forma muito peculiar com certos indivíduos da nossa família. O que também nos auxilia no processo de aprendizado, porque sabemos o quanto esses títulos dentro do núcleo familiar nos trazem a maneira como nos comportamos frente a estes indivíduos de títulos distintos, também trazendo responsabilidades diferentes e gerando circunstâncias e situações que somente o fenômeno da reencarnação consegue nos explicar. Portanto, como Kardec diz, se pensássemos dessa situação, que se tivermos tido 10 encarnações, teríamos 10 pais e 10 mães diferentes, seria um tanto quanto, é uma hipótese um tanto quanto absurda, uma vez que o núcleo familiar, na grande maioria dos casos, é feita basicamente dos mesmos indivíduos. E nos próximos itens, nos itens 21, 22 e 23, Kardec ele vai trabalhar como ficaria os laços familiares quando não observados sobre a ótica da reencarnação. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.